Olá, todas, todos, todes. Essa é a primeira videoaula da nossa disciplina Antropologia e História. Essa videoaula se refere ao conteúdo da primeira semana do curso, cujo tema é Antropologia, História e suas relações. Qual a ideia dessa videoaula? Que vocês já tenham lido a literatura preparada para a semana, já tenham feito o exercício multimídia previsto, tá? E aí, nessa videoaula, então, a gente possa resgatar as principais ideias dos conteúdos indicados para leitura e apreciação de vocês, fazer algumas costuras, né, em relação aos conceitos que são apresentados nesses conteúdos, indicar novas leituras, materiais que vocês possam acessar se tenham, se tiverem interesse, né? E com tudo isso nos preparar para o nosso debate online, né? Então, esse é o objetivo dessa curta videoaula que eu vou apresentar para vocês. Recapitulando, né, vocês tinham 3 referências previstas no programa para essa semana. Um texto da Lilian Schwartz, Questões de Fronteira sobre uma Antropologia da História, né? Uma antropóloga brasileira, que também é historiadora e tem atuado, né, nesse campo que entrecruza essas duas áreas do conhecimento. Um texto do Marshall Salins, né, Estrutura e História, do livro Ilhas de História, que já é um clássico nesse campo, né? E que não pode deixar de ser lido num curso que trata desse assunto. E por último, para subsidiar o exercício multimídia que foi pedido, havia indicação de um vídeo que se chama O Período da História Única, é uma performance do TED global, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, né? Que nos traz questões bem instigantes a respeito desse tema, história e antropologia, né, e colonialismos e etc., e que vai nos ajudar também a promover o debate online nessa primeira semana. Bom, para iniciar, é importante que a gente recapitule, seguindo a trilha da Lilia Schwartz, quais os sentidos da palavra história. E em que sentido a gente está interessado numa disciplina em que a gente trabalha essa área do conhecimento em articulação com a antropologia. Então, a gente teria um primeiro sentido, que é a ideia universal de história como a passagem do tempo, né? Um sentido bem leigo, né? Depois a gente teria uma outra acepção, ou seja, uma outra forma de dar significado a essa palavra, que seria a disciplina história, ou seja, a área do conhecimento, a área acadêmica que é dedicada ao estudo da passagem do tempo, dos eventos importantes dessa passagem do tempo, né? E importantes sempre do ponto de vista de alguém, né? E um terceiro sentido, que é de fato o que nos interessa do ponto de vista da antropologia, que é a história como uma categoria do entendimento, né? Uma categoria de pensamento, de compreensão do mundo, né? E nesse sentido, a gente compreende que cada coletividade constrói a sua própria noção de tempo, pautada por sua própria cultura. Então, a antropologia está interessada em verificar diferentes formas de definir o tempo, de manejar o tempo, né, que são elaboradas a partir de diferentes backgrounds, diferentes panos de fundo culturais. Tá? Então, concentrem o olhar de vocês nesse sentido número 3, né? Categoria de entendimento, que é o que nos interessa. Bom, da onde vem essa ideia, né, do tempo como uma categoria de entendimento, né, ou uma categoria de pensamento, que nos ajuda a entender um mundo que nós vivemos, um mundo que é culturalmente situado, né? Quando eu falo mundo, eu estou pensando a partir desse óculos cultural. Essa ideia, né, advém da obra do Emile Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, né, em que ele se dedica a um extenso debate sobre
as várias categorias do entendimento ou do pensamento, que seriam mecanismos universais, ou seja, presentes em quaisquer culturas, né? Entre eles, não estaria só o tempo, mas também espaço, volume, substância, gênero, uma série de categorias, né, que nos ajudam, que nos permitem imprimir significado ao mundo que vivemos, classificá-lo, ordená-lo e sair do caos para conseguir seguir vivendo, né? Muito embora essas categorias sejam universais, ou seja, a gente percebe em diferentes culturas percepções de tempo, compreensões de espaço, o manejo dessas categorias difere muito de uma cultura para outra, né? E o Durkheim, juntamente com o seu sobrinho Marcel Mauss, adiante, né, vai colocar essas categorias, eles vão colocar essas categorias no centro do projeto de conhecimento antropológico, né? Ou seja, a antropologia seria essa disciplina que estaria dedicada a destrinchar como as culturas manejam diferentemente categorias que são universais, né? O tempo é uma categoria central, né, a ponto de a gente poder afirmar com toda certeza que sem tempo e espaço não há sociedade, né? Então, é uma categoria central. Por isso, em diversas etnografias, ou seja, que são os resultados escritos das pesquisas dos antropólogos, mesmo que o tempo não seja o objeto central de atenção, ele acaba aparecendo e ganhando uma proeminência, né? Porque ele tem um impacto muito importante na forma como essas culturas se organizam, né? E então a gente vai verificar, nós vamos ler alguns textos que o tempo não era o objeto central de atenção, mas ele ganha esse destaque pela sua centralidade, né? Tornando então tornando-se assim um assunto muito importante dentro de várias etnografias clássicas e também contemporâneas, né? A constatação, especialmente das etnografias clássicas, né, é que as compreensões de tempo daquelas culturas tidas naquele momento inicial de nascimento da antropologia, né, aquelas culturas ditas primitivas, com uma série de aspas, né, essas culturas tinham ordenamentos muito diferentes de tempo em relação ao cronológico ocidental, ou seja, o que os antropólogos perceberam logo de saída, né, que a mensagem que essas etnografias clássicas nos deram é que não se contava o tempo nessas localidades, nesses espaços ditos primitivos, da mesma forma que se fazia no Ocidente, né? Contando de modo cronológico, linear, um evento depois do outro. Tá? Bom, como se chegou a essa compreensão antropológica, né? Vocês vejam que o nosso modo de entender o mundo ocidental é tão contaminado, né, pela linearidade, né, cronológica, que eu não pude prescindir nessa apresentação de uma espécie de linha do tempo, né? Então eu montei aqui um esquema bem condensado, né, que traz algumas das principais escolas do pensamento antropológico, como que o tempo foi se pronunciando, né, dentro do enquadramento teórico, etnográfico que essas escolas foram nos apresentando, né? Então, começando pelo evolucionismo, lá século XIX, era vitoriana, né? Um impacto muito forte, especialmente no meio inglês, das ideias do Charles Darwin, evolução das espécies, né? Essas ideias foram apropriadas de um modo um tanto quanto equivocado dentro das ciências humanas, né? Delimitando uma corrente que ficou conhecida como darwinismo social, mas que tão pouco era apoiada ou tinha o aval do Darwin, né? E a partir desse pano de fundo é que o tempo começa a emergir nos estudos dos antropólogos evolucionistas, né? Sendo considerado dentro de uma perspectiva diacrônica, ou seja, um tempo que corre, que passa, né? Mas que passa dentro de uma história única, né? De uma única linha do tempo. Essa linha do tempo, ela ia da barbárie, né? Ou seja, do estado primitivo,
ao progresso civilizacional, né? Essa única história, né? Essa única linha do tempo, né, como vocês já devem estar antevendo, ela é base para sustentar imperialismos e colonialismos com a ideia, né, com a intenção, a missão, entre aspas, né, de fazer com que os então primitivos evoluam e cheguem à civilização, né? Então, dessa perspectiva, os povos primitivos não possuíam história, eles estavam no que se chamava a infância civilizacional, e caberia então aos europeus, né, iluminarem esses povos, né, para que eles conseguissem então progredir e caminhar dentro dessa única linha do tempo histórico, né? Bom, já no início do século XX, a gente tem duas correntes novas, né, do pensamento antropológico ganhando proeminência, né? O culturalismo mais nos Estados Unidos e o funcionalismo mais no meio britânico, né? E o que se percebe a partir da complexidade dos encontros coloniais é que não é tão simples assim, né, convencer os povos primitivos a acatarem o que os europeus pensam ser civilização, né? Então esse encontro ele tem uma grande complexidade e muito da própria propulsão da antropologia, ela está conectada a essa complexidade, ou seja, quando um homem como Malinowski, por exemplo, é enviado para as Ilhas Trobriand, ele está numa missão colonial, tentando destrinchar aqueles códigos daqueles povos entendidos como primitivos para ajudar na missão colonial, né? Como que vamos empreender conquista se não entendemos a língua, se não entendemos os costumes e etc. Então, há uma complexidade aí, né, envolvida e que, portanto, mostra que essa tarefa da conquista não é assim tão simples e imediata, né? E é um momento também que a própria antropologia está se definindo como uma disciplina, como eu disse, né? Então ela tem que se posicionar academicamente em relação a outras disciplinas, a outros campos do conhecimento, entre eles a própria história, né? Então, a que a antropologia se dedica de fato? Como ela defende o que ela estuda, né? Para que ela então se firme como uma área de conhecimento autônoma, né? E um pouco do que esses antropólogos do culturalismo e do funcionalismo vão defender é o olhar ao presente etnográfico, né? Essa expressão que é muito repetida na nossa literatura quando se estuda essa época, né? Ou seja, que aos historiadores caberia o estudo do passado, de levantar resquícios desse passado, e aos antropólogos o olhar ao presente, ao que está acontecendo no agora, né? Então, o Franz Boas, nos Estados Unidos, por exemplo, vai defender a análise das culturas individualmente, ou seja, que se detém um olhar bastante detido a cada cultura, a sua singularidade, e que essas culturas sejam comparadas como entes singulares para que a gente possa, então, a partir de uma iluminando a outra, aprender mais sobre como elas funcionam, né? Então, vocês vejam, há um avanço em relação àquela ideia evolucionista bem presente no Ramo de Ouro do James Frazer, que era fazer um balaio de uma série de costumes, né, sem nenhum tipo de contexto e compará-los, né? Então, o que o Boas está defendendo aqui é algo que nós, como antropólogos, fazemos até hoje, né? Que é o olhar singular às culturas de modo individual, entendendo que cada uma tem a sua particularidade. Ao mesmo tempo, o Radcliffe Brown, já no contexto britânico, né? E à frente já do funcionalismo, vai defender o estudo do conhecimento direto, né? Observado dos povos, né? Então, ou seja, bastante empírico, ou seja, o que eu observo naquele momento é o conhecimento gerado e que deve ser registrado pela antropologia, né? Num terceiro momento, já em meados do século XX, também no meio inglês, né, a gente vai ter a emergência de um antropólogo chamado Evans Pritchard,
com uma etnografia clássica, que é um divisor de águas no estudo do tempo dentro da antropologia, que é o trabalho sobre os Nuer, né? No contexto africanista, né? E o que eu não vou me deter em detalhes dessa etnografia, porque nós vamos trabalhá-la na próxima semana, mas o que o Evans Christian percebe é que a história não é nem aquilo que está no passado e nem aquilo que está só no presente, mas que a história é processo e que o passado está contido no presente, né? Então, ele dá, assim, um giro importante, né? Que vai impactar na forma como os demais antropólogos a seguir dele, né, ou contemporâneos dele, vão pensar o tempo, né? E falando em contemporâneos, né, ainda em meados do século XX, já no contexto francês, a gente tem a emergência do estruturalismo, né, de cujo Lévi-Strauss é o principal representante, né, e aí o Lévi-Strauss vai em vários dos seus escritos, então, defender que todas as sociedades têm história, né, não importa se sejam primitivas, entre aspas, ou civilizadas, e o que varia é o modo pelo qual cada sociedade se representa historicamente. Então, vocês vejam que nós estamos falando aí de representatividade do tempo. E já vemos nessa percepção do Lévi-Strauss uma influência da escola sociológica francesa, Durkheim e Mauss, pensando o tempo como uma categoria do entendimento ou do pensamento humano, né? Então, cabe à antropologia o estudo dessas diferentes historicidades, dessas diferentes formas de representação do tempo entre sociedades diversas. Bom, como chegamos então ao Marshall Salins, né? Salins, um antropólogo estadunidense, né, que está em atividade, né, e que pode ser pensado, né, como um estruturalista histórico. Então, o Salins vai ser muito impactado na sua segunda fase da sua produção pelo pensamento do Lévi-Strauss, né? E ele vai conseguir colocar em prática algumas ideias que o Lévi-Strauss somente acenou, né? Como isso se deu, né? De uma forma panorâmica, né? Lévi-Strauss se dedicou muito ao estudo das estruturas sociais, né? Tanto que a escola que ele faz parte se chama estruturalismo. E para o Lévi-Strauss, a estrutura social não era a realidade empírica em si, né? Que era a percepção que os estruturais funcionalistas tinham, Radcliffe Brown, né? Lembram que eu acabei de falar que Radcliffe Brown acreditava que o conhecimento antropológico era gerado bem empiricamente, daquela realidade que você observa. Lévi-Strauss vai dizer não, a estrutura social não está na realidade empírica em si, mas nas relações lógicas que nós fazemos mentalmente, né, e que são construídas a partir dessa realidade, né? E é a partir dessas relações lógicas que criam certos modelos mentais de ação, nós tornamos a realidade concreta inteligível, ou seja, nós conseguimos entender o que ela é, atribuímos significado, de novo, como eu já disse, saímos do caos e conseguimos organizar a nossa vida cotidiana, né? O como que essas relações lógicas acontecem? Como que esses modelos mentais são criados? Grosso modo, para fazer isso, nós precisamos daquelas categorias universais de entendimento ou do pensamento humano. Precisamos criar percepção de tempo, percepção de espaço, de gênero, de volume, de substância, né? Então, todas essas categorias, elas são universais, como eu disse, mas elas vão ser construídas a partir do contato com o empírico. Então, o Lévi-Strauss vai ser muito acusado por vários dos seus desafetos de que ele não leva a realidade empírica em conta. E essa é uma acusação falsa, porque ele leva, né? Ou seja, tudo que é modelo mental, toda que é a relação lógica do pensamento, ela só pode ser construída a partir do contato com o mundo, a partir do contato com a experiência sensível, né? Mas nem sempre essas relações elas aparecem dadas na realidade concreta. Então é preciso que
se acessar uma outra dimensão, né, das categorias do pensamento, para que a gente consiga perceber como é que se impõe significado sobre o mundo de diferentes culturas, né? Então, a pergunta central para o Lévi-Strauss dentro do estruturalismo é perguntar como que essas categorias do entendimento ou do pensamento são constantemente rearranjadas dentro de diferentes culturas de acordo com as experiências sensíveis, ou seja, as experiências com o mundo que elas têm. Salles vai se apropriar de tudo isso, né? Mas ele vai dar um passo adiante, né? Ele vai querer estudar a estrutura, né? Os modelos mentais, as relações lógicas, as categorias de pensamento, mas de uma forma mais aliada à ação social, né? Que é algo que, como eu disse, Lévi-Strauss indica, mas não aprofunda. Então, ele vai se interrogar de que maneiras coletividades, com suas culturas particulares, vão manejar suas historicidades perante eventos singulares, né? Então, ele vai, como posso dizer, recortar um certo contexto etnográfico mais claro do que o Lévi-Strauss fez. O projeto do Lévi-Strauss era muito mais universalista, né? Tinha um escopo comparativo mais amplo, né? Que nos traz algumas respostas, mas não todas. Salins fecha esse escopo etnográfico em culturas mais específicas e como elas agem, como elas criam história a partir de eventos singulares, né? Essa é a primeira empreitada dele e que está super presente nos artigos que compõem a obra Ilhas de História. Mais adiante, né, ele dá ainda um passo a mais e ele quer pensar como que ocorrem leituras propriamente locais diante do avanço de um sistema capitalista que se diz mundial, né? Então, ele questiona muito aquela ideia de que as culturas locais estariam sendo fagocitadas, engolidas pelo sistema capitalista e que esse capitalismo se impõe a essas culturas, né, da forma como mais ou menos como se pensava, né, a civilização sobre a barbárie, vamos dizer assim, né? Salins contesta essa ideia simplista e ele vai em trabalhos subsequentes, né, argumentar que essas culturas locais fazem leituras locais do mundo, né? E que para elas seria o sistema capitalista a periferia e não o contrário, né? Então, ele está muito interessado em pensar a diacronia, ou seja, a passagem do tempo, no plano das relações sociais e da agência dos sujeitos, bem uma lógica da prática, né? Então, ele é influenciado também pelo avanço das teorias da prática, né? Que vem com os estudos do Bourdieu, da Sherry Ortner, enfim, ele é também produto desse tempo, né? Pós estruturalismo também, né? Então ele está muito interessado em ver como as estruturas vão funcionar, entendendo suas relações lógicas, mas pensando elas em contextos específicos, né? E não só como intrínsecas conectadas a sistemas formais, né? Então ele quer dar um passo para essa realidade, né? Ele quer se aprofundar nessa realidade empírica. Bom, e aí a gente entra então propriamente no Ilhas de História, né? No capítulo que vocês leram, né? Estrutura e História. O livro é de 1985, né? Portanto, um material de alguns anos, né? Mais razoavelmente contemporâneo. E aqui eu tentei sintetizar um pouco das principais ideias do capítulo que foi indicado para a leitura, né? Eu não vou me deter em destrinchar os dados etnográficos que o Salins apresenta, porque a ideia é que vocês tenham lido, né? E vou me dedicar aqui a fazer algumas vinhetas do que é mais importante, né? Então, o artigo traz um excerto da etnografia de documentos que o Salins realiza, né, no Havaí, nas ilhas do Havaí, século XVIII, né?
no momento, então, do encontro colonial, a partir da expedição inglesa comandada pelo Capitão Cook. Tá? Ele vai usar, ao longo do capítulo, uma série de trocadilhos que acabam virando suportes conceituais interessantes para a gente refletir, né? Para mostrar como esse encontro colonial ele não desencadeou apenas trocas comerciais diferenciadas entre europeus e havaianos, né? Trocas com novos produtos que os europeus tinham e passaram a ofertar para os havaianos e vice-versa, né? Ele vai argumentar que aquele comércio que começou a se estabelecer vai ter um impacto, né, no princípio organizador tradicional do tabu, ou seja, das coisas que eram colocadas à parte, né, para como uma oferenda para o Deus, para o divino, né? Então tem um impacto extremamente cosmológico, ou seja, bastante profundo, né, da empreitada colonial nesse contexto, né? E que são impactos, não tenho dúvida alguma em afirmar, esses impactos são profundos em quaisquer das realidades colonizadas, né? Então não se trata simplesmente de novos produtos ou novos costumes, né? Não, a coisa é muito mais complexa, né? Então, um dos primeiros trocadilhos que ele usa é a ideia de estrutura da prática ou prática da estrutura, né? Que é para argumentar como a cultura faz a leitura dos eventos, ou seja, quando os europeus chegaram no Havaí, os habitantes daquelas ilhas, né, vão ler aqueles eventos a partir da sua cultura, né? Mas aqueles eventos também rearranjam aquela cultura local. Então, é uma via de mão dupla, né? Ele também usa outro termo interessante, que é a ideia de estrutura de conjuntura, ou seja, quando um evento contingente, um evento inesperado acontece, como é a chegada da expedição do Capitão Cook, né? Essa compreensão ela vai se dar sempre em termos mitopráticos, ou seja, considerando a cosmologia daquela sociedade, porque é o conteúdo que ela tem para interpretar aquele evento, né? Então, a compreensão, o entendimento do evento é sempre seguido de desdobramentos lógicos das categorias locais, né? Então, nunca nunca é uma compreensão no vazio, né? É sempre uma compreensão situada, né? E outro termo também que ele explora é a ideia dos mal-entendidos criativos, né? Ou seja, os europeus diziam uma coisa e acreditam que os havaianos entendem, os havaianos diziam outra coisa e acreditam que os europeus entendem, mas há vários mal-entendidos ali. Esses mal-entendidos vão impactando na própria ordenação cultural, né? Então, o que leva ele a afirmar é que quanto mais as coisas permaneciam iguais, ou seja, mais elas mudavam, né? Ou seja, quanto mais as pessoas comerciavam, porque elas já faziam isso, e tinham toda uma organização em torno do tabu e etc., mas mais as coisas mudavam com aquela inserção dos europeus dentro daquele circuito, né? Eu selecionei aqui um trecho do capítulo, né, em que eu acho bem assim sintetizador de toda a argumentação do Salles, né? Então abro aspas para lê-lo. A ação simbólica é um composto duplo, constituído por um passado inescapável e por um presente irredutível. Um passado inescapável porque os conceitos através dos quais a experiência é organizada e comunicada procedem de um esquema cultural pré-existente e de um presente irredutível por causa da singularidade do mundo em cada ação. Aquilo que parece para alguns como um mero encontro para o almoço, para outros é um evento radical, né? Então, o que eu gostaria de destacar, né, desse pequeno trecho, né? Primeiro, a atenção que o Salins vai dar à agência, né? A como há uma cultura estabelecida, há um ordenamento cultural estabelecido, mas como
a ação dos sujeitos ela não é controlada, ela não pode ser prevista totalmente, né? E, portanto, ela pode alterar aqueles esquemas culturais, né? E um segundo ponto, né, que diz respeito a essa parte final, né, aquilo que parece para alguns como um mero encontro para o almoço, para outros é um evento radical, acho que traduz muito bem é, 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 o episódio a respeito do assassinato do Capitão Cook, né? Ele acaba morto pelos nativos e há uma série de histórias em torno disso, né? E o Salles enquadra essa morte como um evento cosmológico, um evento radical, né? Que do ponto de vista, enquanto isso do ponto de vista dos havaianos, enquanto para o ponto de vista europeu era mais um enfrentamento entre homens disputando terra ou poder ou mercadorias, né? Então vejam que o valor que se dá é muito diferente, né? A principal contribuição do Salles, né, que a gente tem que guardar para pensar relações entre antropologia e história, é não ver a estrutura como algo simplesmente fixo, né, algo imutável, né? Salles demonstra com muita propriedade que estrutura é transformação, né? Então, o movimento, a mudança, ela é parte da estrutura. Para a estrutura funcionar, é necessário que haja mudança, não há como, né? Então, acho que isso ele demonstra com muita propriedade, né? E mostra, de certa forma, consegue enquadrar bem o dilema que nós estávamos, sobre o qual eu falei lá no início, quando apresentei aquela linha do tempo, né? Então, ao que cabe os antropólogos estudarem? Cabe estudar uma linha do tempo passado? Cabe estudar o presente etnográfico? Né? Não, cabe estudar a história como um processo, que é estrutura e transformação. Né? Por isso, o entendimento tão fino do Evans Pritchard a partir da etnografia com os Nuer, porque é ele que tem essa primeira sacada, aquela fagulha que vai fazer então com que a produção subsequente traga uma série de insights que complexificam aquela primeira ideia da história como um processo que é apresentada pelo Evans Pritchard. Por fim, queria falar também, e aí já também entrar no campo das sugestões de leitura a respeito do livro A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é um romance, né, com o qual a Lilian Schwartz fecha o texto dela, né, para arrematar as suas considerações, né. Então, ela conta um pouquinho do que trata esse romance, né, um homem que vai visitar um amigo, né, num sanatório que fica nas montanhas, né, e acaba lá internado, vai ficando e o romance, né, como ela nos conta, fala muito sobre essa passagem do tempo subjetivada nesse personagem, né? O tempo parece muito mais rápido em alguns momentos, muito mais lento em outros, né? O que leva o Thomas Mann a afirmar, como ela mesma destaca, e aí abro aspas para a citação que vocês estão vendo na tela, que não é propriamente ao tempo que a história deve o seu grau de antiguidade. E com esta observação feita de passagem, aludimos ao caráter problemático desse evento, desse elemento, perdão, misterioso, né? Eu gosto muito desse trecho porque o caráter problemático quer dizer que o tempo é sempre um problema de pesquisa, né? No sentido assim, ele sempre nos demanda perguntas, nos coloca questões, né? Então, e é interessante pensar, né, a partir do contexto do livro A Montanha Mágica, um pouco também do que nós estamos vivendo nesse momento, né? Isolados, como o personagem estava lá num sanatório para tratar de uma doença, né? Nós também estamos isolados, nos protegendo, né, de uma doença nova, né? E convido vocês a pensar como ele, né? Como nesse momento de isolamento, como vocês sentem o tempo, né? Porque eu acho que todos nós
sentimos que a nossa relação com esse componente mudou, né? Vocês acham que o tempo passa mais devagar, passa mais rápido? Parece que estamos mais ocupados ou mais tediosos? Acho que cada um teria um depoimento diferente a dar, né? E isso nos leva a constatar que a forma como percebemos o tempo depende daquilo que está em volta de nós, do contexto que nós estamos. Ou seja, não se trata simplesmente de contar dias, horas ou anos num relógio ou num calendário. Esses foram instrumentos ocidentais que nós criamos para estabelecer algum tipo de controle sobre o tempo, né? O tempo produtivo, né? O tempo do capital. E agora nós vivemos um tempo suspenso, né? Em que muitas das ações do capital não podem acontecer por conta do isolamento. Então, eu convido vocês a pensarem a partir dos elementos dessa aula, das leituras, das leituras sugeridas dentro das leituras, né? Como pensar o nosso tempo agora. E acho que é um ponto que a gente pode discutir no nosso debate online. Para fechar, eu indico 3 referências complementares, né? Uma delas, Durkheim e Moss, algumas formas primitivas de classificação, que é um artigo e que vai refinar mais a ideia de categorias do pensamento e do entendimento e como fazemos classificação do mundo, ordenamento do mundo a partir delas. O ensaio Raça e História do Levi-Strauss, que é um clássico, né, e que vai argumentar por aquela ideia de que todas as sociedades têm história, né, e que o que muda é a forma como essa história é representada. E, por fim, um texto do Christian Silva sobre que apresenta uma crítica à abordagem dos Salins, né? É uma crítica feita por um antropólogo que tem um nome bastante impronunciável, vocês verão ali no título, é um antropólogo de origem, ele nasceu no Sri Lanka, lá trabalhou, mas depois viveu nos Estados Unidos, ensinou lá, né? E por vir de um país, né, que tem uma história colonial específica, ele vai tecer algumas críticas à forma como Salins faz suas análises, acusando principalmente os Salins de projetar certos eurocentrismos em sua análise, né? Então, uma das argumentações clássicas do Salins é que os havaianos, por exemplo, entendiam o Capitão Cook como um deus, né? E então a crítica, por exemplo, vai perguntar: será que Salles não está projetando a própria autoadmiração europeia, né? E projetando essa autoadmiração sobre os havaianos e tentando entender, perdão, projetando sobre os havaianos essa autoadmiração, né? E afirmando com isso que os havaianos viam o Capitão Cook como um deus. Essa é uma das questões que é colocada por essa crítica, né? É muito interessante a gente pensar, olhar com cuidado para as críticas, porque elas abrem outras portas, nenhuma teoria definitiva e acabada, né? Ou seja, a crítica é importante, o que também não desmerece o projeto de conhecimento dos Salins de forma alguma, né? Mas a gente precisa olhar, né, tanto o que foi defendido quanto o que está sendo criticado, e isso amplia as nossas ideias e também as nossas possibilidades de alinhamento teórico, ou seja, podemos discordar ou concordar com determinadas abordagens e críticas, né? Outra crítica também que se faz, né, é que o Salles trabalhou basicamente com documentos, né? Então ele não estava lá naquele encontro colonial, então se questiona a possibilidade dos documentos darem respostas tão alinhadas e costuradas como aquelas que ele traz nos textos, né? Isso a gente percebe, assim, ele amarra tudo e ele faz uma narrativa que é muito envolvente, que nos deixa bastante encantados, né? Então essa é uma questão de questionamento, né? O Salins não se furta de responder à crítica, então se vocês forem procurar, vocês vão achar respostas dele, né? As críticas originais, e o que esse texto que eu sugiro faz é reunir
os momentos principais do que cada parte da disputa diz. Bom, espero que tenha sido esclarecedor, né? Trazer uma síntese do que vocês leram, assistiram, né? E então nos vemos no debate e lá a gente vai poder se aprofundar e tirar dúvidas e avançar para os nossos próximos temas. Até breve.